Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Conta uma lenda que o cidadão, querendo vender um sítio, mas encontrando dificuldades para fazer uma descrição do sítio, para colocar o anúncio no jornal, e sendo ele conhecido e amigo até do poeta Olavo Bilac, ele encontrou então com o poeta e disse: poeta, eu estou querendo vender o meu sítio, que tu conheces muito bem, mas estou com dificuldade de fazer uma descrição para o jornal, tu poderias fazer para mim? E o poeta assentiu muito bem, pegou papel, pegou um lápis e começou a escrever. Vende-se encantadora propriedade, onde em um extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer, e é cortado por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nele existente é banhada pelo sol nascente, e oferece às tardes quentes as boas e belas sombras das suas varandas. E se foi. Passado alguns dias, vários dias, o poeta encontra o que queria vender o sítio e pergunta a ele: e daí, meu amigo, vendestes o sítio? Mas de jeito nenhum, diz ele, não vendo meu sítio. Depois que eu li o anúncio e eu vi a maravilha que eu tenho, capaz mesmo que eu vou vendê-lo. Assim é a nossa vida. De maneira geral, como eu digo de vez em quando, qualquer coisa que seja dita em qualquer lugar não serve para todo mundo, mas de maneira geral parece que os outros têm mais valor ou mais importância, ou é mais belo, ou é mais isso ou mais aquilo do que aquilo que a gente tem. E assim nós vamos aproveitando pouco as oportunidades que a vida nos dá, porque por um motivo ou outro nós não nos damos conta da importância daquilo nas nossas vidas. Estaremos nós fazendo a reflexão, por exemplo, agora, da importância de nós estarmos aqui nesse ambiente? Eu também não fiz, mas seria importante se fizesse, porque nesse momento que nós estamos aproveitando para aqui estarmos, tem pessoas usando esse mesmo momento para fazer coisas que vão dar comprometimentos negativos a essas pessoas, para talvez precisar de alguma ou algumas reencarnações para resolver. Mas também tem pessoas que estão aproveitando esse momento para aliviar sofrimentos. Muitos estão aproveitando esse momento para salvar vidas. Então nós precisamos fazer bom uso das oportunidades que a vida nos dá, porque nós viemos numa programação reencarnatória minuciosamente preparada pelos benfeitores da humanidade, por aqueles que são incumbidos, por aqueles que são mais elevados ainda do que eles, para nos conduzir nesse processo de crescimento, de evolução como espíritos imortais que somos. Então viemos periodicamente num corpo físico, com essa programação toda, para que a vinda no corpo sirva para o nosso desenvolvimento como espíritos que somos. Mas como nós viemos com a lei do esquecimento e as paixões terrenas, de maneira geral, nos dominam ou chegam perto disso, nós vamos nos enredando nas paixões terrenas.
e nos queixamos da vida. Quando as oportunidades aparecem, alguns conseguimos aproveitar bem, se bem que hoje em dia um percentual bastante elevado da humanidade está aproveitando muito bem a sua oportunidade reencarnatória. Mas a fala é feita de maneira geral, porque sempre temos criaturas que têm uma dificuldade maior de suportar as vicissitudes ou as dificuldades que a vida apresenta. Porque nós viemos de muitos séculos ouvindo, acreditando e pedindo os tais milagres. Hoje, ou de uns tempos para cá, estamos despertando que esse tal de milagre não existe. Existem conquistas, existem construções, mas mesmo assim, aqueles que estamos recebendo essas informações, mesmo assim ainda trazemos dificuldades para fazer aquilo que é necessário fazer. Essa campanha chamada de Setembro Amarelo, ela começou não faz tanto tempo assim. Esse mês de setembro escolhido para essa campanha é de 2003, é bem pouco tempo que foi feita essa escolha pelo CVV. É um trabalho que é feito desde 1962 por um grupo de pessoas que começou isso em São Paulo, que atende pelo número 188, 24 horas por dia. Então, em 2013, eles resolveram eleger todo o mês de setembro para essa campanha de valorização da vida, porque no dia 10 de setembro, apenas o dia 10 já era escolhido, já tinha sido escolhido há muitos anos pelos conselhos internacionais, pela ONU, para ser um dia de trabalhar nesse sentido de valorização da vida. E essas cores, o amarelo, por exemplo, ela se originou em um evento do ano de 1994, que um jovem norte-americano, Mike M., com 17 anos de idade, ele se suicida, ele tira a própria vida dirigindo o próprio carro dele, no carro amarelo. No funeral dele, no velório, naquele processo todo, os amigos e os familiares distribuíram para as pessoas que lá compareceram cartõezinhos com dizeres de apoio às pessoas que estivessem passando pelas angústias que Mike estava passando. E nesse cartãozinho, cada um deles tinha uma fita amarela pendurada relativo à cor do carro, porque o carro que Mike usou para se suicidar era um Mustang 1968, que ele mesmo, Mike, tinha restaurado e pintado o carro. Era o que alguns chamam o xodó dele. E ele usou o próprio xodó dele para tirar a vida. Por isso que eles fizeram essa relação de cores, e os pais de Mike começaram a grande campanha da fita amarela, que era de prevenção ao suicídio, e essa campanha foi se espalhando pelo mundo. Por aí nós já vemos que tragédias também servem para, depois do refazimento daqueles que estão envolvidos, usar aquele evento doloroso para fazer um trabalho para diminuir o sofrimento de outras pessoas pelo mundo afora. É muito difícil nós, na construção evolutiva que nós já fizemos, é muito difícil nós termos uma visão melhor da importância que é o processo reencarnatório. E também é bastante difícil nós entendermos todo o processo que envolve um mundo de provas e expiações
visto da dimensão espiritual negativa, porque há uma pressão muito grande sobre nós, criaturas, daqueles irmãos de caminhada que tiveram o desconforto, ou podemos chamar assim, não, eu ia dizer azar, mas isso não existe, mas tiveram o desconforto de ter convivido conosco no passado. Então agora eles querem devolver para a gente o que a gente deu para eles, os processos obsessivos que nós já ouvimos falar tanto. E eles ficam aproveitando todas aquelas oportunidades que nós vibracionalmente dermos a eles, para acessar o nosso aparelho cerebral e ir potencializando aquilo não bom que nós temos. O maior mal da humanidade é a depressão. Desse século, do século passado, dos outros, com o avançar dos séculos vai cada vez diminuindo mais, porque estamos nesse processo já bastante acelerado, dessa renovação de criaturas aqui nesse mundo, a tal da transição que a gente está fazendo, né? Então essa pressão vai diminuir muito, mas por enquanto ela continua muito forte, e como nós temos um viés ainda, uma busca de muita materialidade, parece que nós, vou repetir de novo aquilo que eu disse há pouco, qualquer coisa que seja dita em qualquer lugar não serve para todo mundo, mas parece que só temos valor quando nós temos valores monetários. A sociedade nos olha assim, e às vezes nós nos olhamos assim também. Então, quando não conseguimos certas coisas que nós queremos, materiais, em alguns casos nós nos deprimimos. Então entramos em um estado depressivo. Às vezes a gente entra, nem se dá conta, nos deprimimos, às vezes até porque o time da gente perdeu. Só que esse passa meio rápido, que daí ele ganha, a não ser que ele fique muito tempo perdendo, daí também é brabo sair do estado depressivo, né? Mas se ele ganha, no seguinte, se é do rival maior, então a gente espanta esse estado depressivo. Então, estado depressivo é diferente de depressão. Segundo a ciência, nós estamos em depressão quando esse estado depressivo avança além de 2 meses por aí. Não sei se ainda é essa data que dizem, mas como a ciência está sempre avançando nos descobrimentos, mas até quanto eu sei é isso. Então, quando a gente entrar no estado depressivo, vamos procurar logo a maneira de sair, porque se ficar muito tempo em estado depressivo, mergulharemos em depressão. E daí nós ficamos mais sujeitos às sugestões negativas do mundo espiritual. E sempre vai ter esse processo junto. Naqueles que escolheram sair da vida por conta própria, o processo obsessivo sempre estava presente. E depois que a pessoa faz essa escolha, eu costumo dizer, pelo menos quando eu faço preces por esses que fizeram essa escolha, eu costumo dizer, e outros também, a gente aprende com alguém, né? Eu costumo dizer que pedindo a Deus, pedindo a Jesus, em favor daqueles que não sabiam o que estavam fazendo e que depois descobriram o que fizeram. E quando a criatura descobre o que fez, aí a dificuldade é muito maior, aí o sofrimento é muito potencializado. Então nós vamos passando às vezes por dificuldades e precisamos nos cuidar. Nós precisamos ter uma visão, ou seguir mais as recomendações de Jesus, para esse caso, principalmente aquela que diz assim: conheceis a verdade, que a verdade te libertará. O que eu quero dizer com isso nesse aspecto? O que nós somos?
espíritos imortais. Sabemos isso. O que estamos fazendo na reencarnação? Ou antes, tem outra pergunta: que tipo de escola, esse mundo, estamos habitando? Um mundo de provas e expiações. Em um mundo de provas e expiações não reina a felicidade. O mundo de provas e expiações pode dar a nós momentos felizes até, mas na maioria das vezes momentos que estamos contentes, com grande contentamento. Felicidade ainda não é desse mundo. Então a gente precisa estar ciente disso. O que viemos fazer na reencarnação? Se é uma escola, viemos para aprender. Só para isso? Tem coisas além disso. E para aprender, o que nós precisamos aprender não é só se intelectualizar, tem que passar pela provação. E é na provação que nós vamos achar momentos de ficarmos em estado depressivos. Provação, por exemplo, de perder um parente. Perder, a maneira que a gente diz, né? Mas de perder o parente. Ou de perder coisas materiais. Ou de não conseguir coisas que queria. Isso não é natural em um mundo de provas e expiações. São provas. Nós estamos sempre em provas. Tem criaturas que estão em expiações. E mesmo assim nós vemos em um mundo, ou vamos pensar em um país igual ao nosso, os números que eu tenho de número de suicídio no Brasil, eles são relativamente antigos, mas não tão antigo quanto eu. Antigo eu digo assim, de 4, 5 anos para trás. Se suicida no Brasil por ano mais de 12 mil pessoas. Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, mas de repente se enganaram para botar alguma coisa nesses números ali. E tomara que haja engano. Mais de 12 mil pessoas. Isso dá em média 1.000 pessoas por mês. No nosso país, eu sei que nosso Brasil, nosso país é grande e tem 220 milhões de habitantes. Mas é um país religioso. Católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, umbandistas, tem pessoas que não acompanham religião nenhuma, mas é um país religioso. Mas que religioso é esse? Que tipo de religioso que nós brasileiros somos, a ponto de tirarmos a vida por coisas que acontecem? Às vezes coisas graves, às vezes situações que não, quer dizer, motivo é lógico que existe, mas com situações muito piores. Imagina as pessoas quando estavam no campo de concentração, alguém deve ter se suicidado lá, alguns, mas a grande maioria com toda aquela dificuldade queriam viver. E diz essas pesquisas que o suicídio está em muito maior número da chamada classe média para cima. Não entre os pobres. E também os pobres, também alguns se suicidam. Por que será isso? Bom, não me pergunte, né? Os sociólogos, essas criaturas que lidam com isso, certamente que tem resposta para isso, mas eu, como eu não os estudei, eu não sei a resposta. Seria porque o pobre tem que andar muito atrás para conseguir as coisas, até para se alimentar, para alimentar os filhos? Será que... Eu não sei porquê, gente, mas a gente tem que buscar resposta para essas coisas, porque a gente pode de repente encontrar isso na família da gente. Podemos ter algum familiar com propensão a isso, ou sugerindo, por exemplo, estou cansado dessa vida. O que está querendo dizer com esse cansado dessa vida? Aliás, no atendimento fraterno a gente se depara com situações assim, não é tão incomum não. A gente tem que determinar assim mais tempo para aquela pessoa, para a gente conversar com ela, não um tempo tão curto, às vezes como é no atendimento fraterno.
O que a pessoa quer dizer quando está cansada da vida? E coisas que a gente não deve nunca dizer para a pessoa, porque a pessoa já está deprimida, ela não está deprimida, ela está depressiva. Você já entrou já passou daquele estado depressivo para a depressão. Aí se a gente diz para ela assim, mas a tua vida é muito melhor do que de muita gente, isso é terrível para a pessoa ouvir isso. Ela não quer ouvir isso, não é isso que ela está buscando ali. Ou se é um atrito lá com outra pessoa, aí tu vai te matar por causa dele ou por causa dela. Não se diz isso para a pessoa, porque é pior ainda, é como se estivesse dizendo para a pessoa que ela é fraca, Então, gente, nós precisaríamos ter mais condições, eu digo nós, aqueles que fazemos atendimento fraterno, precisaríamos ter uma condição melhor de tratar esses casos. Eu, infelizmente, não tenho, porque é uma coisa que está crescendo na sociedade. Eu não sei se é porque a maioria de nós buscamos um Deus, todos estamos atrás de Deus, né? Mas parece que a gente busca um Deus que a gente nunca se interessou em servir, apenas em se servir. Buscamos um Deus que aquele milagroso ainda que vai resolver os problemas da gente. A gente não pensa muito em que fazer para resolver essas dificuldades. É uma situação muito delicada essa nossa. Então precisamos cada vez mais nos assessorar de energias que nos potencialize os nossos bons propósitos. Nós, criaturas humanas, temos muito mais bons propósitos do que maus propósitos. Eu estou falando de maneira geral. Eu sei que tem muita gente nesse mundo que os maus propósitos sobrepujam os bons, mas esses percentualmente eles são muito pequenos. Esse percentual em número de pessoas é bastante, mas percentualmente é muito pequeno. Nós estamos procurando fazer as coisas certas, estamos nos esforçando para contribuir no meio em que vivemos. Achei a chave, está aí a chave. Contribuir no meio em que vivemos. Isso não é algo assim que vai dizer que a pessoa que contribua no meio que viva, que ela jamais vai escolher essa saída para os problemas da vida, mas é um reforço extraordinário que nós criamos para nós mesmos, que nós aurimos para nós, que nós fazemos por merecer essa assistência maior ainda. Quando nós passamos a nos dedicar a aliviar o sofrimento de outros, aí nós vamos descobrir por nós, não outros dizendo, vamos descobrir por nós que tem pessoas em situação muito mais delicada que a nossa, e se nós focarmos em auxiliar aquela pessoa, nós vamos sair daquela monoideia depressiva, porque depressão é uma ideia fixa que a pessoa está tendo. Os motivos são muitos, mas para cada um é uma ideia fixa que ela tem, uma monoideia. Quando ela começa a se interessar por coisas diferentes, no sentido de auxiliar alguém, ela começa a sair dessa monoideia e começa a se desvanecer aquela ideia que normalmente é sugerida por aqueles que querem que a gente cometa isso, alguns desencarnados. Mas se a gente já entrou na depressão, como fazer isso? Aí é o socorro médico e o socorro espiritual para a pessoa vencer. Então nosso cuidado é, antes de entrar nesse estado, nós passarmos a nos dedicar com mais atenção às dores do mundo. Quem alivia dores dos outros está aliviando dores próprias em um potencial maior ainda. O dia que nós termos mais convicção nisso aí, nós vamos evitar, pelo menos para nós, porque quem de nós pode garantir que um dia não vai entrar no estado de alma tal que não vai pensar numa situação dessas?
Eu nunca pensei, eu com 73 anos eu quero continuar vivendo, mas quem garante que um dia eu não vou ser enredado em algumas energias negativas, associado a coisas que às vezes a gente se incomoda com coisas que não deveria se incomodar. Nós estamos vivendo um momento muito tumultuado no mundo. Isso todos sabemos, né? Como é que estamos vivenciando isso? A gente tem que ter cuidado para não entrar nessa paranoia que está aí de algumas pessoas. Imagina se todos fosse entrar na paranoia de alguns que estão causando esses tumultos todos no mundo. Aí se todos nós nos deixássemos levar a isso, esse número de suicídio ia ser multiplicado sei lá por quantos. E depois que a criatura escolhe fazer isso, como é que ela faz para se recuperar? Tem recuperação? Claro que tem, gente. É lógico que tem. Nunca é tirado a oportunidade de uma pessoa se recuperar, seja o que for que ela tenha feito. Só que o sofrimento é muito maior. Mas o sofrimento não é imposto por lei divina nenhuma. Não existe lei de sofrimento. Existe lei de bem-estar, que nós precisamos nos direcionar a elas. Mas nós vamos causar um sofrimento muito grande a nós, porque nós vamos mergulhar num remorso, numa culpa. Aí a gente vai dar valor à vida que a gente tinha, se a gente fizer uma coisa dessa. Eu lembro, não sei se já falei aqui em uma outra oportunidade, porque vez que outra a gente atende na atividade mediúnica, e aqui certamente atendem muitos também, mas vez que outra se atende criaturas que cometeram suicídio e são trazidos no processo de recuperação que estão promovendo para essa criatura, são trazidos ali para conversar conosco, para sofrer o choque anímico através do médium, aquela coisa toda. Lógico que depois de um largo tempo, né, mas nem todo o processo é igual. Mas o que me chamou muita atenção em uma comunicação, que um espírito começou dialogando assim, ele estava assim muito temeroso, eu custei entender, porque eu estava fazendo a dialogação, e ali depois de um tempinho assim curto de conversa, ele estava demonstrando um medo muito grande, e eu comecei a dialogar com ele, e eu perguntei para ele: mas meu irmão, por que essa preocupação tão grande? Porque esse medo, que às vezes tem uns que são trazidos de zona muito triste. Eu achei que era a situação dele. Dizer: não, o meu medo é que eu vou reencarnar. Me deu vontade de dizer: aleluia, tu vai reencarnar, mas que maravilha, a reencarnação é uma bênção para nós. Claro que eu não falei isso, mas aí eu fiquei meio assim, mas disse: meu irmão, não estou entendendo, porque a reencarnação é um benefício para nós. Dizer ele assim: eu estou, não foi louco de medo, a gente que usa esses termos, não, ele usou outro termo lá, mas mostrou um medo muito grande de reencarnar, porque ele tinha se suicidado na última reencarnação dele. E dizer ele assim: e eu sei o que eu passei quando cheguei do lado de cá, pela escolha que eu fiz, pela escolha infeliz que eu fiz, e eu tenho medo de voltar a repetir o ato. Daí eu disse para ele: mas por que tu acha que vai repetir, meu irmão? Se tudo vai ser organizado, tu deve estar acompanhando. Eu disse para ele, né? Tu deve estar acompanhando esse processo todo. Eu estou acompanhando, estão fazendo um trabalho grandioso a meu favor, mas eu tenho medo da minha fraqueza. Aí conversei até um tempo relativamente longo com ele, e ele aparentemente saiu mais confortado um pouco. Depois, um benfeitor espiritual se comunica através de um outro médium, dizendo que vinha trazer algumas palavras a respeito daquele irmão suicida que tinha se comunicado. E ele disse que realmente ele tinha se suicidado na última reencarnação dele. Só que ele não disse o benfeitor,
é que nas 4 últimas reencarnações dele ele se suicidou. A gente fica assim, por que será isso? É lógico que nós sabemos que quem comete esse ato vem com uma certa tendência, né? Principalmente quando chega na idade, cometeu suicídio. Mas eu quero trazer mais aqui, tinha que trazer essa notícia para trazer a que eu quero trazer. E diz esse benfeitor assim: nós estamos desenvolvendo um trabalho em favor desse nosso irmão há muito tempo. Quando o Espírito fala em muito tempo, não é uma semana ou um mês. E já reencarnou. Ele começou dizendo assim: e uma irmã nossa, ele deu uma ideia que seria um espírito muito mais evoluído que ele, que está trazendo a mensagem, uma irmã de esferas mais elevadas do que a nossa, por compaixão dele, e disse assim ainda, não é das relações familiares espirituais dele, não é um espírito conhecido dele, mas por compaixão dele, se ofereceu para reencarnar e já reencarnou para ser a mãe dele, para ajudá-lo a ele vencer nessa reencarnação. Os cuidados da dimensão espiritual para a nossa recuperação das falhas que a gente fez por livre e espontânea vontade, por nosso livre-arbítrio. Isso serve para todas as dificuldades que nós trazemos, não é só dentro desse processo do suicídio. Tudo conspira a favor de nós vencermos as nossas dificuldades. Então, procuremos sempre aproveitar muito bem as oportunidades que a vida nos dá. Agora, por exemplo, estamos aproveitando muito bem, porque estamos num ambiente que foi preparado para o nosso fortalecimento perispiritual, que é para nós conseguir enfrentar as agruras da vida, porque é necessário a gente passar por esse processo da reencarnação, gente. Nós precisamos evoluir, e nós só evoluímos, qualquer espírito só evolui perante as dificuldades. Como é que a gente evolui na nossa escola tradicional aqui? Não é através das dificuldades? E a dificuldade já se apresentou, que o tempo já passou. Então a caminhada espiritual é tal e qual. Imagina nós lá nos bancos escolares, o esforço que a gente tem que fazer para conseguir passar nas provas, que antigamente era no fim de mês. Outras épocas, sei lá, que época agora, mas tem provas, tu está recebendo ensinamentos, de vez que outra se apresenta a prova para tu provar que tu passou por tu aproveitou bem aqueles ensinamentos. A nossa caminhada é a mesma, nós não estamos enfrentando dificuldades, porque eu joguei pedra na cruz, como dizem alguns assim infantilmente, ou por outras coisas. Não, gente, algumas coisas é claro que são ajustes que a gente está fazendo com coisas do passado, mas a grande maioria são alavancas para nos jogar para cima. Então vamos procurar enfrentar as dificuldades, mesmo que não as vençamos, mas vamos seguir em frente. Nunca vai faltar oportunidade para a gente vencer naquilo que falhou. O que escolher se suicidar também não vai faltar oportunidade, mas vai ser muito mais dolorido que se possa imaginar. Que Jesus nos envolva, nos proteja de nós mesmos, que os espíritos amigos nos deem tudo aquilo que a gente precisa. E nós precisamos muito mais do que a gente merece, mas estão sempre dando. Que a paz do Divino Amigo esteja em nossas mentes, nossos corações, e consigamos sair daqui fortalecidos naqueles bons propósitos que nós já temos, e são tantos, né? E aqueles propósitos que não são tão bons assim, que a gente siga a recomendação de Allan Kardec, um esforço para vencer a má inclinação. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.